Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Quinta-feira de Atlético, né? Quinta-feira de Furacão. Mais uma rodada de Campeonato Paranaense, uma rodada completamente atípica que vai condicionar outras rodadas, né? Já que a gente está falando do primeiro jogo do Atlético sem os jogadores punidos após o julgamento dessa quarta-feira, né? O Atlético perde peças importantes, perde Mikael, perde Fernando, perde Filipinho, perde Isaac, jogadores que, assim, vinham sendo titulares, e eu acho que esse julgamento ele deixa alguns recados, e talvez o recado principal é: não tem jeito. O Atletiba é sim o jogo mais importante do campeonato. Eu não sei se o Atlético vai pegar o Coritiba mais uma vez ao longo da competição. Se pegar, eu acho que primeiro de tudo deixa muito claro como o clima de hostilidade já tá, pô, assim, pré-estabelecido antes de o jogo começar. O próximo Atletiba que tiver vai ser uma verdadeira guerra, seja no Couto, seja na Arena da Baixada, e eu espero que o efeito que o TJD do Paraná gostaria que esse julgamento tivesse, esse efeito realmente seja uma realidade. Porque durante o julgamento todos falavam: a gente precisa de uma punição severa para não gerar precedentes para outros casos como esses. Mas a partir do momento que você tem a quantidade de jogadores do Atlético punido, a quantidade de jogadores do Curitiba punido, eu acho que a maior tendência é a gente realmente ver algo parecido se repetindo. O clima de revanche, o clima de vingança, o clima que essa história ainda não acabou, eu acho que está muito claro entre os clubes, e eu espero que a gente não veja confusão nem no campo, nem fora dele. Violência não leva ninguém a lugar nenhum, e acho que no final das contas, tanto o Atlético quanto o Coritiba saem muito prejudicados desse cenário. Por exemplo, eu lamento muito a ausência do Isaac. Isaac era um jogador que vinha crescendo, Isaac era um jogador que vinha se estabelecendo, Isaac era um jogador que vinha se bancando, vinha ganhando a vaga no time titular por puro mérito, assim. Acho que não tinha nem como falar algo diferente. Entrou, se justificou, mostrou que tem talento, mostrou que pode ser uma peça fundamental, e agora tá fora por 8 jogos, sabe? Aí você tinha o Fernando podendo disputar uma vaga ali no lado esquerdo, podendo se estabelecer, mesmo com a permanência do Esquivel, vai perder oportunidade. Será que quando o Filipinho voltar, ele ainda volta como titular, ou você vai ter, por exemplo, um João Cruz jogando como volante e também se justificando? Então, assim, várias histórias são interrompidas, mas eu acho que se o Campeonato Paranaense ele tem algo legal, se o Campeonato Estadual ele tem algo legal, é que ele permite que histórias que em outros momentos da temporada naturalmente não aconteceriam acontecer. O campeonato permite que essas histórias aconteçam, né? Que é, por exemplo, o caso do Leozinho. O Leozinho, com a ausência do Isaac, ele vira talvez a principal alternativa para ter esse jogador de drible, para ter esse jogador de 1 contra 1, para ter esse jogador de enfrentamento, que hoje parece que o time do Atlético precisa desse jogador. O Atlético do Barbieri vem sendo moldado para que tenha esse jogador de leveza, de drible, de 1 contra 1 muito forte, de imprevisibilidade. Então vai que o Leozinho entra aí, porra, vai querer mostrar seu potencial, vai querer mostrar que não é apenas um driblador, mas que pode entrar no jogo, viver o jogo, competir o jogo e começar a ganhar ainda mais moral no elenco do Atlético. O próprio Velasco tá chegando aí. A gente tem informação que o Atlético busca mais um ponto, que o Atlético busca mais um jogador de lado. Então, assim, eu tenho total convicção que, pô, o Leozinho pode ainda crescer ao longo da temporada. O próprio João jogando no meio. O João jogando no meio é uma alternativa, cara, que me agrada horrores, assim. É um jogador que tem dinâmica, é um jogador que tem criatividade, é um jogador que potencializa o Zapelli quando se aproxima para jogar junto. Por que eu não acreditar que esse cara ele pode te dar um retorno a médio e longo prazo nessa temporada, e se justificar como esse camisa 8, ou se justificar como mais um integrante desse meio campista, não sendo meio ou volante, mas sendo um médio, né? Então, na esquerda a gente pode ainda ter a alternativa do Léo Deric. O Léo Deric se machuca num momento muito ingrato. Acho que se o Léo Deric assumisse essa lateral esquerda, poderia dar trabalho até para o próprio Esquivel. Então caminhos vão se abrindo a partir do momento que outras portas vão se fechando, né? E o Atlético vai ter um caminho que precisa ser aberto, que é o caminho de Gonzalo Mastrani, que é o caminho dos gols do artilheiro, que é o caminho da
confiança no jogo de um cara que desde a temporada passada promete muito, sabe. O retorno de Gonzalo Mastriani é quase que uma estreia. E quando eu digo que é quase uma estreia, no sentido da gente ter um jogador podendo entregar o que ele não conseguiu entregar na temporada passada e agora vive, pô, uma expectativa da gente ter esse cara fazendo o que a gente contratou pra ele fazer, gols. Então, assim, eu não quero uma estreia de 2024. Eu quero talvez uma estreia de 2023 do América, de 2022, mas o de 2024 não. Eu quero uma estreia muito melhor e eu tenho certeza que uma estreia ele pode vir a ser muito melhor a partir do momento que consegue ter sequência, que consegue não conviver com lesões, que consegue competir de maneira mais harmônica, podemos dizer assim. Beleza, meu povo? Então, assim, são algumas das histórias desse jogo. O Atlético tem responsabilidade de ganhar, o Atlético tem responsabilidade de jogar bem. É importante a gente dizer que mesmo com os desfalques, a gente tem ali uma base muito boa para o jogo. A gente tem Léo, a gente tem Beleze, a gente tem Dudu. Mesmo podendo jogar improvisado ali, inclusive é uma tendência, a gente tem Palácios. A gente tem João Isapelli no meio junto com o Raul, é um meio-campo muito forte, sabe? Na frente você tem o retorno do Mastriani, você tem Allan Kardec, você tem Leozinho, você tem Luiz Fernando. Então, assim, não é uma desculpa pro Atlético entrar em campo e repetir a atuação patética que fez contra o Andraus. Não é desculpa pro Atlético entrar em campo e não conseguir competir, não conseguir disputar, não conseguir ser a melhor versão possível que a gente sabe que esse Atlético pode vir a ser. Então, o jogo contra a equipe do São Joséense, pra mim, é mais um desafio nesse Atlético querendo se estabelecer, querendo se mostrar um time forte, querendo se mostrar um time sólido pra chegar na Série B da melhor maneira possível. E acho, assim, lamento os desfalques, não vou falar aqui, pô, acho legal os desfalques, não acho. Lamento pra caramba os desfalques, mas dentro das minhas lamentações, eu acho que um time ele também começa a se moldar da melhor maneira possível a partir da dificuldade. E o Atlético vai ter uma dificuldade para se adaptar a partir dessas saídas. Então, é na dificuldade que as principais soluções elas aparecem. Então, muita confiança no que o Barbieri vai precisar improvisar, mas o que o Barbieri pode descobrir a partir desses improvisos. E quando eu digo improviso, não é improvisar um jogador, mas improvisar algumas soluções, já que a gente perde opções boas e opções naturais do elenco do Atlético. O Campeonato Paranaense, no final das contas, é um mar de descobertas, né? E vamos ver o que a gente consegue descobrir no jogo de hoje. Vamos ver o que o jogo de hoje apresenta para nós. Beleza, rapaziada? Daqui a pouco tem live. Vou pedir para você deixar o like nesse vídeo, deixar o like na live, deixar o like em tudo que você puder. E, obviamente, vai ter live do jogo e tudo mais pra gente mergulhar nesse Atlético e São José. Beleza? Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.